Eu imaginava que o assunto do Drauzio Varela, da Suzy e do Fantástico estava encerrado nesses últimos dias. Mas ontem o Drauzio Varela emitiu uma nota em vídeo agora, publicou um vídeo no qual ele explica a situação. E você vê, sinceramente, é triste você ver uma pessoa como ele, com tantos anos de carreira, com uma trajetória bonita na medicina, claramente abalado no vídeo, tendo que se explicar por causa de um abraço, por causa de um ato de compaixão. Tipo, isso aqui é o fundo do poço mesmo, é o fundo do poço. Também ontem o programa policial Alerta Nacional foi lá falar com a mãe do menino que foi vítima do crime hediondo cometido pela Suzy. E uma coisa é fato, o que aconteceu com essa mãe, com esse crime, a perda do filho, como foi, é inimaginável, é inimaginável. E você nem precisa ser pai ou mãe para poder sentir isso. É inimaginável, é inconcebível. Então o que eu quero fazer com vocês hoje é analisar ainda o desdobramento disso, o que aconteceu nesses últimos dias, a resposta do Drauzio Varela e sobre o que esse caso revela sobre nós como sociedade. Então, para começar, pelo último ponto, na verdade, vou começar pelo último ponto, porque eu acho que é o que está em debate aqui no final das contas. Eu falei num vídeo passado, acho que 2 dias atrás, sobre o Thomas Hobbes, filósofo britânico, que fala que apresenta um modelo hipotético de um ser humano antes da vida em sociedade. Aquilo que ele chamava de estado da natureza, no qual era uma guerra de todos contra todos. Só que isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Nós, espécie humana, somos uma espécie social, somos um animal social. Nós sempre vivemos em sociedade. Então nunca houve esse estágio pré-social. Nós, primatas, animais, vivíamos em sociedade e, ao viver em sociedade, que é um instinto de sobrevivência, provavelmente, tem algum fator evolutivo para nos manter vivos, porque nós, juntos, conseguimos resistir melhor aos predadores e aos desafios do ambiente. Então, viver em sociedade é um instinto de autopreservação, no final das contas. Sozinhos somos mais frágeis, em comunidade somos mais fortes. Então, sempre vivemos em sociedades. Nunca houve o indivíduo antes da coletividade. E aqui entra uma distinção que é uma das muitas distinções concebidas para poder separar esquerda de direita no espectro político. Você tem várias definições diferentes, são definições problemáticas porque sempre há exceções para cada uma dessas definições. Por um lado, você tem a esquerda defende Estado grande e a direita defende Estado mínimo, e há exceções para isso, que a esquerda defende uma sociedade horizontal, equitativa, enquanto que a direita defende uma estrutura vertical e hierárquica, e também há provavelmente exceções para isso. E uma das definições que existem é que a esquerda defende uma visão coletiva, enquanto que a direita defende uma visão individualista. E também deve haver exceções para isso. Mas qual é a lógica? Para a esquerda, para os progressistas, se você melhorar a vida do coletivo, da sociedade como um todo, isso vai nos beneficiar individualmente. Cada indivíduo vai melhorar quando toda a sociedade coletivamente melhorar. E a visão da direita é que você tem que melhorar a vida do indivíduo, porque assim, ao melhorar a vida de cada indivíduo, isso vai melhorar a vida da sociedade como um todo. São visões distintas, mas que acabam influenciando políticas públicas e uma visão de sociedade, uma visão do que nós somos. E quando eu vejo esse caso da Suzy, e que teve uma repercussão enorme, enorme mesmo. O meu vídeo que eu fiz sobre o Drauzio Varela, o último vídeo sobre isso, já está entre os vídeos mais vistos do meu canal e recebeu milhares e milhares de comentários, tanto de apoio ao Drauzio, como de insultos, ataques contra mim, ataques contra o Drauzio, ataques contra um monte de gente, ataques à esquerda, ataques a progressistas. Então é mais um daqueles momentos de polarização política, quando você vê as pessoas se dividindo em linhas muito claras. Os que acham que são cidadãos de bem, os cristãos cidadãos de bens que pregam o ódio, a morte, a intolerância, e aqueles que são a esquerda lacradora, que defende bandido na cabeça das pessoas. Então você tem uma divisão muito clara de posições aqui, e eu quero trabalhar um pouco sobre a visão que eu vi aqui nos comentários, e eu vi em vários locais diferentes, sobre a visão desses cidadãos de bem, entre aspas, o que eles pensam. Porque o que eles dizem? Qual é a linha de ataque argumentativo deles? Se você fosse essa mãe que teve o filho tirado de você por um crime brutal, você abraçaria a Suzy? Essa é a pergunta que eles fazem.
Então eles personalizam o caso, eles tornam esse caso em algo individual. E aqui volta essa divisão, né? O coletivo versus o individual. Então você, indivíduo, se fosse vítima de um crime brutal como esse, você perdoaria a assassina? Você seria compassivo com ela? Como você agiria? E é um grande problema personalizar esse tipo de crime, porque é óbvio que qualquer um de nós, ao ser vítima de um crime brutal desses, o que a gente quer é vingança, é sangue. A gente quer a maior punição e mais brutal possível para o criminoso. Porque individualmente é o sentimento que nos move de uma revolta tão grande, de uma indignação tão grande, de um ódio tão grande, que o mínimo que a gente exige é a destruição do criminoso. E aqui entra, de fato, a grande questão de todas. Porque a sociedade na qual a gente vive não é pautada pelo indivíduo, mas por uma noção coletiva da justiça, do que deve ser feito. Como eu disse no começo, nós sempre fomos animais sociais, sempre vivemos em sociedade. Não há o ser humano antes do coletivo. Sempre foi um grupo sobrevivendo juntos. Contra outros grupos de humanos, mas sempre foi um grupo sobrevivendo. Você, individualmente, pode optar por se descolar da sociedade. Eu não quero fazer parte disso. Eu não pertenço a isso. Eu vou para o mato agora, viver sozinho no mato. Você pode fazer isso. Você tem essa escolha. Mas você não teve essa escolha quando você nasceu, porque você precisou de um pai e de uma mãe. Então você já nasceu no seio de uma coletividade, de uma família. Mas você pode optar em algum momento se descolar disso. Mas nós sempre fomos sociais. E ao sermos sociais, a gente abre mão de certos direitos para ter certos benefícios, para conquistar outros direitos ou segurança. Ou seja, individualmente, aqui a gente volta a Thomas Hobbes, você tem o direito de fazer o que você bem entender. Você pode roubar os outros, você pode matar os outros, você pode fazer o que você bem entender. Você tem os seus impulsos, os seus desejos, as suas vontades, mesmo se forem criminosas, você poderia fazer em tese o que bem entendesse. Mas ao viver em coletividade, ao viver em sociedade, você abre mão desses impulsos de destruição, nesses impulsos egóicos do eu quero isso, então vou fazer, não importa a consequência. Você abre mão disso para viver numa sociedade que te protege também. Então você abre mão dos impulsos para poder restringir esses impulsos, isso é civilização. A civilização é justamente a contenção desses impulsos. A gente volta aqui ao outro artigo que já mencionei várias vezes aqui do Freud, que é o mal-estar na civilização, que fala justamente desse conflito entre nossos desejos, nossos impulsos e as normas sociais que restringem esses impulsos. Então, para viver em sociedade, a gente tem que se conter, a gente não pode fazer o que a gente bem entender, porque assim a gente ganha outros direitos, direito à vida, por exemplo, porque se eu acho que eu posso matar os outros também podem pensar isso e nos matar. Então, ao viver em sociedade, a gente resguarda esse direito a certas proteções. A propriedade, por exemplo, a propriedade privada não existe fora da sociedade. Existe na sociedade. Quando a gente vive em sociedade, a gente tem direitos resguardados. E individualmente também, a gente não pode fazer tudo. A gente não é médico, a gente não pode asfaltar uma rua, a gente não pode fazer fiação elétrica, a gente não pode fazer justiça, executar a justiça, a gente não pode patrulhar as ruas, a gente não pode construir hidrelétricas, a gente não pode fabricar carros. Individualmente a gente não tem esse poder. Mas coletivamente, ao delegar essas funções para outras pessoas, ao abrir mão de abarcar o mundo e de controlar o mundo pelos nossos desejos, ao abrir mão disso e delegar essas funções para outras pessoas, a gente depende dessas outras pessoas. A gente depende de professores, a gente depende de engenheiros, a gente depende de médicos, de juízes, de prefeitos, de coletores de lixo. A gente depende de outras pessoas. Socialmente, tudo isso está interligado. A gente não é autônomo, a gente depende dos outros. Então a gente delega essas funções para os outros. E uma função que te delega, obviamente, é a justiça. Então, no caso de um crime, quando a gente é vítima de um crime, ou quando a gente comete um crime também, a gente está à mercê de uma função que é delegada a outras pessoas, que é o exercício da justiça. Isso é uma decisão coletiva e que muda historicamente também. O que é justiça hoje não é o mesmo que a justiça no século XVI, por exemplo. Isso muda. Novas práticas, nova mentalidade vão ditando quais são as normas da justiça, quais são os princípios da justiça. Então, hoje, século XXI, não é justo, nessa decisão coletiva, delegada para outras pessoas, para elas poderem decidir isso, não é justo você punir um criminoso, por exemplo, um assassino, matando esse criminoso no Brasil. Em alguns países você tem pena de morte, então isso é lícito pelas normas decididas por aquele país. Mas no Brasil isso não faz parte do Código Penal. Não faz parte das decisões coletivas do que é uma punição para um crime como esse.
Não faz parte. Quando você vive no Brasil, implicitamente, talvez involuntariamente, mas você concorda com essas regras. Você vive nesse país e você está sujeito a essas leis que você não optou, porque isso foi delegado. Isso foi delegado para as pessoas. Você pode tentar mudar isso. Você pode se candidatar a um cargo eletivo, ao legislativo e tentar mudar a lei e alterar o Código Penal para que crimes hediondos sejam punidos com pena de morte. Você pode fazer isso. Você pode pressionar o seu legislador. Você pode ir lá mandar carta para o seu legislador e pedir para que ele proponha isso. Você pode fazer isso. E se muitas pessoas quiserem isso, coletivamente, as leis podem mudar também. Mas nesse momento, a noção de justiça para certos crimes é o encarceramento. A pessoa cometeu um crime, vai presa. Diferentes penas para diferentes crimes. Essa é a lei. E essa é a justiça no Brasil. Você pode não concordar, de acordo com o seu parecer individual, mas coletivamente foi a decisão feita. Se você fosse vítima de um crime hediondo, ou alguém da sua família, ou eu fosse vítima, talvez a gente quisesse punições muito mais rigorosas do que elas realmente são. Porque a gente é movido por esse impulso individual, por essa emoção individual, por esse ódio individual de vingança. Quando, na verdade, coletivamente não funciona assim. Então é por isso que esse exemplo de se fosse com você é muito ruim. Porque não depende de você. Depende dessa decisão coletiva. A compaixão pode depender de você, se você vai perdoar ou não o criminoso. Isso depende de você sim, mas o modo como o criminoso vai ser punido não depende da gente individualmente. Então o que eu vejo nessa reação altamente emocional dessas pessoas, nesse caso, porque causa de fato uma reação emocional quando você conhece o contexto, o crime que a Suzy cometeu, ela tem muito a ver com a mentalidade direitista, nesse caso, do indivíduo. Como se o indivíduo fosse um universo em si próprio e fosse a medida de todas as coisas. Eu acho que a justiça é essa, portanto a justiça é essa. E não é. A gente vive em sociedade. Você gostando disso ou não, concordando com isso ou não, você vive em sociedade. E essas normas sociais são as que existem, são as quais regem nossas vidas. Eu sei que estou falando que é óbvio, ou deveria ser óbvio, mas aparentemente não é tão óbvio assim para as pessoas. Porque eles tentam fazer esse constante esforço de jogar para a esfera individual. E depois você tem a reação contra o Drauzio Varella. A partir dessa emoção, dessa pulsão por morte, dessa pulsão por destruição, que é o que você sentiu nas pessoas, a vontade de destruir o outro, destruir a Suzy nesse caso, a partir desse ímpeto destrutivo, um dos alvos foi o Drauzio Varella. E daí ele vem se desculpar, como eu disse, ele vem pedir desculpa a quem se ofendeu pelo ato dele de abraçar a Suzy. E você teve, nesses dias aqui no Twitter, a hashtag Drauzio Lixo. Ou Drauzio Varella lixo, uma coisa assim. Milhares e milhares de pessoas motivadas por influenciadores da extrema-direita, pelo presidente da República, que no Instagram atacou o Drauzio Varella, pelos filhos do presidente, ou seja, políticos, personalidades públicas motivando um lixamento público do Drauzio Varella. Uma destruição de reputação de alguém que está há décadas trabalhando em penitenciárias com presos. De um dia para outro, o Drauzio se tornou símbolo de tudo aquilo que a extrema-direita odeia. Que é a compaixão, que é o respeito ao próximo, que é esse espírito de abnegação, de sacrifício, porque para ele estar lá no presídio voluntariamente, isso exige sacrifício. É um tempo de trabalho que ele deixa de ganhar o salário dele como médico para estar ajudando pessoas nos presídios. Então se torna o símbolo dessa esquerda que a extrema-direita abomina, que é o que pensa na coletividade, que é o que pensa no outro e não apenas em si próprio. E muita gente especulou que, na verdade, esse ataque direcionado pelo presidente, por exemplo, contra o Drauzio, tenha a ver com a especulação ou com o pedido de muita gente para que o Drauzio se tornasse candidato à presidência. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que era um absurdo exigir isso dele, porque ele é um médico, ele não é político, e ele diz no vídeo dele que qualquer um que diga o contrário está errado, que ele não vai se candidatar a nada. E por razões óbvias, na verdade. Mas não dá para duvidar que por trás disso tenha, de fato, uma motivação política, esse ataque ao Drauzio. De quebrar a credibilidade dessa pessoa, realmente quebrar a credibilidade de pessoas que apoiaram o Drauzio. Como eu, por exemplo, ou como várias pessoas, políticos inclusive, que foram apoiar o Drauzio nesse momento difícil. Porque deve ser inconcebível também você, anos e anos de trajetória de médico, de medicina, ajudando as pessoas, de repente se ver no olho desse furacão por algo que foi bastante inocente da parte dele, movido por uma ética médica, uma ética profissional dele. Essa é outra coisa chocante, porque, por exemplo, você vê muito médico que não aplica essa ética médica. Eu li, tempos atrás, também um texto aqui de uma médica falando sobre a experiência dela numa emergência, quando chega um rapaz baleado e os médicos começam a comentar, os médicos, os enfermeiros começam a comentar, se for bandido tem que morrer mesmo. E depois descobrem que não era bandido e daí começam a se mobilizar para tratá-lo. Ou seja, você tem pessoas que fazem um juramento de proteger a vida dos outros
e que na verdade são motivados por esse impulso de morte e destruição individual nosso, de vingança. E um último ponto aqui, que talvez seja o mais triste de todos, na verdade, é que eu vejo que esse ódio que você vê brotando no Bolsonaro, nos filhos do Bolsonaro, em figuras como Daniel Silveira, como Carlos Jordi, como Carla Zambelli, como Bia Kicis, como Olavo de Carvalho, como outros influenciadores, Nando Moura, Bernardo Kister, Alan dos Santos, esse ódio que brota dessas pessoas, essa energia de destruição dessas pessoas, isso é apenas a ponta do iceberg. Debaixo disso aqui, tem 90% que é a população brasileira, é um segmento, pelo menos, da população brasileira, que está repleta de ódio e de destruição. Para mim, o que isso revela é que não basta tirar o Bolsonaro apenas, não basta tirar essas pessoas do poder. Porque essa base, esse 90% de população repleta de ódio e de destruição e de um sentimento negativo individualista nesse sentido, que é um sentimento de que apenas os meus valores valem e os dos outros têm que ser aniquilados, esse percentual vai continuar pondo essas pessoas no poder. Vai continuar estimulando esse sentimento antissocial, na verdade. E esse é um câncer que está comendo a sociedade brasileira, está matando a sociedade brasileira. Eu falei aqui anteriormente, em outras circunstâncias, sobre a confiança, né? A confiança no seu vizinho, no próximo, na pessoa na rua. Como se demonstra uma sociedade saudável e geralmente menos desigual. E no Brasil você não confia em ninguém. Então esse ímpeto de destruir o outro, e de achar que o outro quer me destruir também, tem a ver muito, em grande parte, com essa ruptura de confiança. E que tem profundos fatores sociais, econômicos, políticos por trás disso. Eu repito aqui, ter de ver o Drauzio Varela vindo aqui pedir desculpas por abraçar alguém foi uma das cenas mais deprimentes que eu vi recentemente. Eu não desconto aqui o crime da Suzy, não. Aquilo ali é uma coisa bárbara, terrível. Ver a mãe dela também sofrendo por isso é algo terrível. Mas alguém tem que pedir desculpa por ser compassivo é lamentável. É triste mesmo, gente. Triste mesmo. Isso demonstra, pra mim pelo menos, que talvez não tenha muita solução, não, a curto prazo, o Brasil. Esse ódio aí está entranhado na alma do brasileiro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixa no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Tchau.